O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Alguns dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum. Logo se espalhou a notícia de que ele estava em casa, e reuniram-se ali tantas pessoas que já não havia lugar nem mesmo diante da porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico carregado por 4 homens. Mas não conseguindo chegar até Jesus, por causa da multidão, abriram então o teto bem em cima do lugar onde ele se encontrava. Por essa abertura, desceram a cama em que o paralítico estava deitado. Quando viu a fé daqueles homens, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Ora, alguns mestres da lei que estavam ali sentados refletiam em seus corações: como este homem pode falar assim? Ele está blasfemando. Ninguém pode perdoar pecados a não ser Deus. Jesus percebeu logo que eles estavam pensando no seu íntimo e disse: Por que pensais assim em vossos corações? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico: Os teus pecados estão perdoados? Ou dizer: Levanta-te, pega a tua cama e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar os pecados, disse ele ao paralítico: Eu te ordeno, levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e, carregando sua cama, saiu diante de todos. E ficaram todos admirados e louvavam a Deus, dizendo: Nunca vimos uma coisa assim. Palavra da salvação. As palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Em muitas passagens da Sagrada Escritura e em muitas situações também da igreja, da vida da fé, é comum as pessoas associarem a enfermidade ao pecado. Se a pessoa fica enferma, é porque ela cometeu um pecado. A enfermidade é aquela destruição ou aquele verme, ou sei lá o que podemos dizer, que desfigura a pessoa ou que tira dela a sua saúde. Nós temos um corpo físico e vivemos na natureza. E é natural que a gente pegue vermes, que a gente pegue, né, essas coisas. E há também aqueles problemas que são próprios do nosso corpo. Uma célula mal formada, uma célula que se desorganizou na sua formação. Isso gera várias enfermidades. Mas a enfermidade física, ela nem sempre é por causa dos nossos pecados. Tem aquelas, sim, que são originárias dos nossos pecados, mas tem outras que não são. Então, um bom discernimento é preciso ser feito. Tem muitas pessoas que se santificaram na sua enfermidade, com a sua enfermidade, com a enfermidade dos outros. E as pessoas enfermas não tinham grandes pecados para dizer que a enfermidade era por causa daquilo. Mas eis o contexto desse evangelho, aonde os ouvintes de Jesus, quando trouxeram este paralítico, já na cabeça deles disseram: esse homem é pecador, por isso ele está paralisado. Porque de fato, meus irmãos, o pecado na nossa alma, na nossa vida, ele nos paralisa, porque o
pecado rompe a nossa comunhão com Deus, rompe a nossa intimidade com a nossa comunicação de graça com Deus. Então nós ficamos doentes espiritualmente. Mas no caso, o pensamento comum era: esse homem tem pecado, por isso ele está paralítico. E esses 4 amigos, que vocês devem prestar muita atenção nesses 4 amigos, porque o que curou o paralítico? A fé dele, a fé do paralítico ou a fé dos 4 amigos? Quem vocês acham que fez com que o paralítico fosse curado? A fé dos 4 amigos. E desceram o paralítico ali, e Jesus, vendo a fé deles, dos 4, disse para o paralítico: os teus pecados estão perdoados. Aí, logo próximo está aquele um que diz: esse homem está blasfemando, porque só Deus pode perdoar os pecados. Onde já se viu, né, esse homem dizer que os pecados dele estão perdoados? E Jesus, que conhece o coração nosso, conhece o íntimo nosso, conhece o mais profundo de nós. Vocês vão lembrar que em outras passagens do Evangelho, ele vai dizer, o evangelista vai dizer assim: ninguém precisa falar sobre ninguém para ele, porque ele conhecia todo o homem, ele conhecia todas as pessoas por dentro. Ele é Deus. Ele não é simplesmente um homem limitado, mas ele é Deus, feito homem. E por isso, ele conhece os corações. E ele faz uma advertência: por que vocês pensam assim nos seus corações? O que é mais fácil dizer para esse paralítico: os teus pecados estão perdoados? Ou dizer: levanta-te e anda? Porque as duas coisas têm o mesmo significado, vou dizer assim. Se Jesus disser para ele: levanta-te e anda, ele vai voltar à sua saúde, e se ele tinha pecado, o pecado foi perdoado. Então Jesus coloca assim: olha, o que é mais fácil dizer então? Os teus pecados estão perdoados, ou dizer levanta-te e anda? Porque ser curado significa: foi perdoado o pecado. Não é assim que nós nos sentimos toda vez que vamos ao confessionário e saímos de lá purificados, com saúde espiritual? Para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar os pecados, eu ordeno: levanta-te, toma a sua cama, vai para a sua casa. Por isso que todo mundo ficou maravilhado. Nunca viram coisa assim. E Marcos, ele mostra Jesus com uma força tão grande para os ouvintes. Esse homem que veio da parte de Deus, que é o próprio Deus, realizar coisas que só Deus pode fazer, além das palavras que eles ouviam, os atos, os gestos, os acontecimentos. Isso os provocava a uma fé mais profunda ainda, que eu acredito que todos nós devemos também, com esse texto, né, olharmos mais para Jesus e dizer: quem é esse que eu creio? Ou qual é o alcance da fé nesse homem? O que ele pode produzir em mim pela minha fé nele? É bom pensar nisso. Mas a primeira leitura fala dessa questão da fé. O povo de Israel viu as obras de Deus, ele libertou ele do Egito, fez prodígios, fez grandes sinais, mas não acreditaram em Deus, viraram as costas para ele. E por isso que ele diz: vocês não vão entrar no meu repouso. O que significa entrar no repouso de Deus? É dormir para sempre? Umas vezes a gente diz, quando morre uma pessoa, né? Fulano descansou. Sim, é verdade que ele descansou. Descansou dessa vida, mas a vida eterna junto de Deus, ela agora está com toda a força na vida dessa pessoa.
A pessoa entrou no descanso de Deus, significa entrar na alegria de Deus. Deus criou o mundo em 6 dias, no 7º dia ele descansou. Não é porque Deus cansou como nós cansamos em fazer um serviço, é que Deus, depois de ter criado tudo e visto que tudo era bom, ele entrou na alegria de tudo isso, na glória de tudo isso. Isso que é o repouso de Deus, é entrar na sua glória, é ser glorificado. Por isso as nossas obras, por mais cansaço que elas causam, por mais esgotamento que elas causam, quando a gente entrar no repouso de Deus, a gente vai entrar na alegria de tudo aquilo que nós realizamos. Vocês já pensaram nisso? O salário que nós recebemos todo mês do nosso trabalho, que é merecido, que é digno, deve condizer ao bom trabalho que nós fizemos naquele mês. Mas e o salário da nossa vida como cristãos, que vamos receber, como diz, que vamos coroar Ele quando entrarmos no repouso do Senhor? Por isso que o apóstolo vai dizer para a comunidade: cuidado, tenhamos cuidado enquanto nos é oferecida a oportunidade de entrar no repouso de Deus. O tempo de nós entrarmos no repouso de Deus é hoje. Não aconteça que alguém de vós fique para trás. Também nós, como eles, recebemos uma boa nova, mas a proclamação da palavra de nada lhes adiantou por não ter sido acompanhada da fé naqueles que a tinham ouvido. Eles ouviram a palavra, mas não acreditaram. Não deram crédito a ela. Enquanto nós que acreditamos, entramos no seu repouso, quer dizer, entramos no gozo de Deus, entramos na alegria de Deus. Por isso que o convertido, o homem que volta para Deus, a mulher que volta para Deus e entra em comunhão com Ele, já está no repouso dele, já está na alegria dele. Mesmo que ainda estejamos caminhando aqui, trabalhando, vivendo, enfrentando as dificuldades e tudo mais, mas nós já estamos no repouso dele. E ele continua. É assim que ele falou: por isso jurei na minha ira, jamais entrarão no meu repouso. Aliás, antes desse trecho, também nós, como eles, recebemos a boa nova, mas a proclamação da palavra de nada lhes adiantou por não ter sido acompanhada da fé naqueles que a tinham ouvido. Enquanto nós que acreditamos, entramos no seu repouso. E assim como ele falou: por isso jurei na minha ira, jamais entrarão no meu repouso. Quer dizer, jamais entrarão na alegria de Deus, porque não deram crédito, não confiaram em Deus, não confiaram na sua palavra, não confiaram na sua proposta de vida, portanto não vão entrar, mesmo que façam parte da igreja, mesmo os que fazem parte da igreja, porque muitos fazem parte da igreja, mas vive como que se Deus estivesse distante, ou vive como quem cumpre o seu dever de cristão, nada mais do que isso. A missa é uma obrigação, né? Os mandamentos é uma obrigação, os preceitos é uma obrigação, mas não é porque é bom, não é porque é o meu Deus, é o meu Senhor. Pois em certos lugares assim falou do 7º dia, e Deus repousou no 7º dia de todas as suas obras, e ainda novamente, não entrarão no meu repouso. E o apóstolo conclui nesse trecho de hoje: esforcemo-nos, portanto, por entrar neste repouso, para que ninguém repita o acima referido exemplo de desobediência. Esforcemo-nos, meus irmãos. É o empenho cristão nosso de cada dia, na fidelidade a Deus, na escuta da sua palavra, na vivência dos mandamentos, na prática do amor fraterno, participar da liturgia, buscar os sacramentos, para que nós possamos entrar nesse repouso. Não deixe que os acontecimentos dessa vida ou as frustrações dessa vida tire você de entrar nesse repouso, mas ao contrário, olhe para aquele que te chamou, olhe para aquele para quem você professou a fé, é a ele que você vai prestar contas, é a ele
é no repouso dele que nós vamos entrar. Por isso, unir-se profundamente a ele, acolher tudo o que ele fala e com toda a liberdade que ele nos deu, tomar a decisão de crer e de obedecer, porque é isso que vai garantir a nossa entrada no repouso de Deus, na alegria de Deus. Que o Espírito Santo dê a todos vós, meus irmãos, e a mim também, essa graça de cada dia mais entrarmos no repouso do Senhor. A Ele seja dada a glória e o louvor pelos séculos sem fim. Amém.